a Bíblia é suficiente. É só pensar comigo, se a Bíblia é a nossa referência, se ela é a revelação especial de Deus, se ela foi inspirada por Deus, se ela é infalível e se ela é interpretável, obviamente ela é suficiente. Então, repetindo, por ser inspirada, inerrante, infalível, interpretável, a Bíblia é suficiente. Somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca do Deus único e verdadeiro. Por isso que somente a Bíblia trata do propósito de vida e existência de todo ser humano. Por que as pessoas ficam com tantas dúvidas quanto ao seu propósito de vida, ao seu propósito no casamento, ao seu propósito de carreira? É justamente porque ninguém conhece a Bíblia. Somente a Bíblia tem as respostas para as dores do ser humano, no presente e no futuro. Mas, de novo, a gente lê de tudo menos a Bíblia, e aí a dor só aumenta. E mais importante do que tudo isso, somente a Bíblia pode trazer a reconciliação entre Deus e o ser humano. Acredite, o maior problema do ser humano não é de carreira, família ou emoções, mas é ter a Deus como inimigo. E a Bíblia afirma isso categoricamente, mas todo mundo acha que está tudo bem, que Deus está de boa, lá no céu, tranquilo, aquele vozinho simpático, e que ele não se envolve nas coisas aqui da terra, a não ser quando eu peço, quando eu mando. E na verdade o problema vai muito além disso, muito mais profundo do que isso. E a Bíblia explica isso direitinho. Mas, como nós somos cristãos, nós aqui da igreja, algo muito importante sobre a Bíblia deve ser considerado, que é o fato de que o próprio Jesus, o próprio Cristo, o nosso mestre, usou a Bíblia. Um exemplo muito óbvio que todo mundo sabe é que Jesus usou a Bíblia para repudiar as tentações de Satanás. Satanás tentando buscar confundir, derrubar Cristo, e ele dizendo, assim diz o Senhor, assim está escrito. Mas não só isso, Jesus também realça a perenidade, quer dizer, a continuidade da compreensão da lei de Moisés e dos profetas, e as torna comparáveis às suas próprias palavras, quer dizer, o Antigo Testamento ainda vale, a gente ainda tem que estudar o Antigo Testamento. Ah, pastor, mas não tem coisas que no Novo Testamento, como Nova Aliança, tornou desnecessária no Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Sim, tiveram coisas. E quais foram? Essa é a pergunta que eu faço. Tem um montão de gente que não lê o Antigo Testamento que fala, Jesus desconsiderou o Antigo. Não é verdade. E geralmente são essas pessoas que não fazem ideia do que é que devemos ainda observar ou não no Antigo Testamento. Aí, quando a pessoa lê lá os rituais quanto ao tabernáculo e ao templo, aí fica horrorizado. Nossa, Deus quer que a gente faça isso, Deus é sanguinário. Eu falei, mas calma, você não sabe nem se esse é um dos pontos que não são mais exigidos na Nova Aliança ou não. Por isso é importante conhecer e estudar o Antigo Testamento também, à luz do Novo Testamento. Jesus também destaca que o testemunho de todo o Antigo Testamento acerca dele se cumpriria. A prova de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, não está apenas no Novo, mas principalmente no Antigo. O próprio Cristo falou também que na Bíblia se encontra a vida eterna. Como é que a gente quer pregar o Evangelho para as pessoas sem Bíblia, sem conhecer a Bíblia? Também o próprio Cristo afirmou que o Espírito Santo falou através dos autores bíblicos, aquela ideia da inspiração que falamos antes. Mais do que isso, Jesus aceitou a historicidade de eventos bíblicos considerados questionáveis na atualidade. Então, se alguns eventos do Antigo Testamento não foram verdadeiros, não foram históricos, Jesus mentiu. E se ele mentiu, ele morreu pelo pecado dele, não pelos nossos. Ainda, Jesus defende a integridade da Bíblia, a totalidade. A Bíblia ela não apenas contém a palavra de Deus, como ela é a palavra de Deus. E por isso ela não pode ser desmembrada. O próprio Cristo falou da importância de se conhecer profundamente a Bíblia. Se nós deixamos para ler a Bíblia, abrir a Bíblia apenas de domingo, nós nunca seremos conhecedores profundos da palavra de Deus. Mais do que isso, Jesus até valorizou detalhes gramaticais e palavras específicas do texto bíblico. Daí a importância do sermão expositivo que nós vamos conversar mais para frente. E Jesus garantiu a composição inerrante do Novo Testamento, dizendo que enviaria o Consolador que guiaria os apóstolos nessa tarefa. Por isso, a palavra de Deus é a nossa referência e o discipulado tem que começar baseado nela e nunca mais acabar baseado nela. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.